Fala pessoal, beleza? Vocês que nos seguem aqui no canal Eduque Mais, vamos continuar brincando com a matemática e o assunto da vez são aí as regras de 3. Nós temos dois tipos de regra de 3. A primeira é a regra de 3 simples e a segunda é a regra de 3 composta. Regra de 3 simples é quando eu tenho duas grandezas envolvidas no problema. E composta é quando eu tenho mais de duas grandezas envolvidas no problema. Já vamos ver a diferença, entre uma e outra na prática com alguns exemplos. Por exemplo, regra de 3 simples. Eu tenho aqui o seguinte enunciado: um automóvel com velocidade de 80 km por hora gasta 15 minutos em certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 60 km por hora, que tempo em minutos será gasto no mesmo percurso? Observem que eu tenho aqui duas grandezas envolvidas, a velocidade e o tempo. Então, temos aí as duas. Extraindo agora os dados do enunciado, nós temos que velocidade de 80 km por hora levou aí 15 minutos para realizar o percurso. E ao reduzir a velocidade para 60 km por hora, qual tempo que será gasto? A primeira coisa que você tem que fazer para resolver uma regra de 3, seja ela simples ou composta, é você verificar onde está a coluna da variável. No caso aqui, a grandeza é a de tempo, Então, está aqui a coluna. Temos que a velocidade é igual à distância percorrida pelo tempo. Eu vou aqui supor, que a seta esteja apontada para cima. Se você quiser que a seta esteja apontada para baixo, sem problemas, não tem problema algum. Você adota a seta para cima e para baixo. E agora a gente vai comparar esta grandeza com a grandeza, no caso aqui de velocidade. E a gente vai verificar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Quando acontecer da outra grandeza, no caso aqui a velocidade, se ela for diretamente proporcional, a seta dela também fica apontada para o lado que eu adotei aqui na variável tempo. Se for inversamente proporcional, ela fica invertida, Ela fica apontada para o outro lado. Então vamos lá. Vocês vão fazer o seguinte, Tempo. Quanto maior o tempo que eu tenho disponível, menor será a velocidade, Ou seja, quanto maior o tempo que eu tenho para percorrer um percurso, eu posso ir mais devagar. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, a seta da velocidade fica apontada para o outro lado. No caso aqui, como eu adotei a seta aqui para cima, no tempo, então a seta aqui na velocidade fica apontada para baixo. Repare, então, que são grandezas inversamente proporcionais. Pela fórmula aqui, a gente já consegue observar isso. Temos aqui velocidade igual a distância pelo tempo. O tempo, é inversamente proporcional à velocidade. E a distância, como está no numerador, é diretamente proporcional à velocidade. Feito isso, você tem duas opções. A primeira delas é você inverter os dados aqui, por causa da seta estar apontada para o outro lado, ou deixar desse jeito mesmo. Eu vou deixar assim mesmo. Já explico qual é a diferença. Simplificando aqui 80 por 60, dividindo os dois por 20, eu tenho que 80 dividido por 20 dá 4 e 60 dividido por 20 dá 3. Eu posso simplificar também o 3 com 15, dividindo 15 por 3 dá 5 e 3 por 3 dá 1. Eu só posso fazer isso porque eu deixei as setas viradas em lados opostos. Por isso eu posso simplificar
este 3 que estava aqui com o 15 que estava lá em cima. A diferença é a seguinte: como eu deixei a seta aí virada ao contrário, eu vou multiplicar linha a linha, vocês já vão ver. Tem gente que prefere, na verdade a maioria das pessoas, a maioria dos professores ensinam você inverter e deixar a seta apontada para o mesmo lado e depois multiplicar em cruz, mas eu prefiro fazer assim. Então, com os valores já simplificados, eu vou fazer isso daqui, ó. O produto de uma linha é igual ao produto da outra linha. Então, 1 vezes x é igual a 4 vezes 5. Se eu tivesse invertido, eu iria multiplicar em cruz. Então, 1 vezes x, x. 4 vezes 5, 20. X é igual a 20. Vamos ver outro exemplo agora. Para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de 51 metros quadrados? Temos aí duas variáveis, duas grandezas, melhor dizendo, que é a área do muro e a quantidade de trabalhadores. Então, regra de 3, simples. Temos aí a área, 17 metros quadrados, quer chegar em 51 metros quadrados. Para construir os 17 metros quadrados, são 3 trabalhadores e quer saber então qual será a quantidade necessária de trabalhadores para construir 51 metros quadrados. Uma coisa que eu não falei no outro exemplo, mas vale a pena ressaltar, é que tem muita gente que monta a regrinha de 3 aqui e já sai multiplicando em cruz. Primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais, para depois você continuar a operação. Então vamos lá. A grandeza que tem a variável, quantidade de trabalhadores. Eu adoto seta apontada para cima e vou comparar agora esta grandeza com a outra grandeza. Quanto maior for o número de trabalhadores, eu consigo fazer mais muro, Vamos dizer assim, a área do muro ela é maior, então quanto maior a quantidade de trabalhadores, maior será a área do muro. Então são grandezas diretamente proporcionais. O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter 51 com 17 e depois simplificar 51 dividido por 17, vai ficar 3 aqui e 17 por 17 dá 1. Feito isso, eu faço o produto de uma linha igual ao produto da outra linha. 1 vezes x é igual a 3 vezes 3. X é igual a 9. Então, lembrando, se eu não invertesse, se eu deixasse assim, eu iria multiplicar em cruz. É o que a maioria das pessoas fazem, É o que a maioria dos professores ensinam. Mas eu opto por inverter as outras grandezas em relação à grandeza que contém a variável. Depois eu realizo o produto de uma linha e igualo ao produto da outra linha. Então, neste caso aqui, serão necessários 9 trabalhadores. Agora, um exemplo de regra de 3 composta. Temos aqui 24 operários fazem 2/5 de determinado serviço em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos dias a obra estará terminada, sabendo-se que foram dispensados 4 operários e o regime de trabalho diminuído de 1 hora por dia? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar as grandezas envolvidas no problema. Temos aí a quantidade de operários, partes do trabalho, partes aí do serviço, quantidade de dias e as horas trabalhadas por dia. Temos que 24 operários realizam aí 2/5 de determinado serviço, então vou representar aqui como 2, em 10 dias, trabalhando aí 7 horas por dia. Em quantos dias, então olha só,
a variável estará na grandeza dias, tá? Então, em quantos dias a obra estará terminada, sabendo-se que foram dispensados 4 operários e o regime de trabalho diminuído de 1 hora. Então, olha só, se eram 24 operários, foram dispensados 4, vamos ter 20 operários. Partes do trabalho. Se realizou 2/5, faltam então 3/5 para ser terminada, por isso que eu chamei aqui de 3, tá? Então aqui 2 e aqui 3. Poderia ter colocado 2/5 e 3/5, que é o restante da obra, mas como eu vou simplificar 5 com 5, optei por deixar apenas o numerador, 2 e 3. Olha a variável aqui na grandeza dias, como eu falei, e as horas aí será diminuída 1 por dia. Então, eram 7, ficaram 6. A partir de agora, eu vou verificar a grandeza que tem a variável, adotar seta apontada para cima ou para baixo, e agora eu vou comparar ela com as outras grandezas e verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos lá. Em relação à grandeza, quantidade aqui de operários. Quanto maior o número de dias que eu tenho para realizar o trabalho, eu preciso de menos funcionários. Então, olha só, quanto mais dias, menos funcionários. Então, é inversamente proporcional, seta apontada para baixo. Agora, eu vou comparar a grandeza que tem a variável dias com a grandeza aqui, partes do trabalho. Quanto mais dias eu tenho, mais partes do trabalho eu realizo. Então, é diretamente proporcional. E por fim, a grandeza dias com a grandeza horas por dia. Quanto mais dias eu tenho para realizar um determinado trabalho, eu preciso trabalhar menos horas por dia. Então, quanto mais dias, menos horas por dia. É inversamente proporcional. Feito isso, só lembrando, a maioria colocam as setas todas apontadas para o mesmo lado, depois multiplica em cruz com a grandeza que contém a variável. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu mantenho esta daqui, aqui eu vou inverter, porque a seta está apontada para o mesmo lado, daqui eu adotei, e esta daqui, como já está apontada para o outro lado, também mantenho. Então vai ficar assim, ó. Reparem que eu mantive, aqui eu inverti, aqui mantém, lógico, porque tem a variável, e aqui mantém, porque também a seta está apontada para o outro lado em relação à primeira aqui que eu adotei. A partir de agora, eu começo a simplificar. 24 e 20, dividindo os 2 por 6. 24, desculpem, dividindo os 2 por 4. 24 por 4 dá 6. E 20 por 4 dá 5. Agora, olha só, eu tenho 6 na linha de cima e tenho 6 na linha de baixo. Então, eu simplifico. Tenho 10 na linha de cima e tenho 5 vezes 2 na linha de baixo. 5 vezes 2 dá 10, então eu posso também simplificar. Eu não vou colocar 1 aqui porque 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa, né? 1 é o elemento neutro aí da multiplicação. Não dá mais para simplificar, então eu vou pegar aí o produto de uma linha e igualar ao produto da outra linha. Na linha de baixo, onde tem a variável, eu só tenho x. E na linha de cima, 3 vezes 7. X é igual a 21. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado aí um pouco claro a questão de regra de 3. Muitas pessoas, como eu falei, como eu citei, muitos ensinam, né, a apontar as setas aí para o mesmo lado e depois multiplicar em cruz. Eu costumo fazer um pouco diferente, simplesmente por opção. Não quer dizer que seja mais fácil ou que seja mais difícil, simplesmente por opção mesmo. Espero que isso ajude a vocês aí a saber diferenciar o que é regra de 3 simples, regra de 3 compostas e também a resolver estes problemas.
Se você gostou do vídeo, visita o nosso site, passa lá, tem muitas ferramentas bacanas lá. Visita-nos também nas redes sociais. Não esqueça de dar o seu joinha neste vídeo, de compartilhar e ative o sino porque todos os dias estamos soltando vídeos novos, então para você receber as notificações. Inscreva-se se você não é inscrito no canal. Até a próxima, um forte abraço.